Você aí pode contestar o que você quiser no trabalho de Carpini. Ah, o time joga mal, deveria ter um desempenho melhor, deveria ter mais posse de bola, deveria saber propor jogo com mais qualidade e eficiência. Ah, Carpini escala mal, Carpini promove alterações muito ruins, Carpini deveria dar mais minutagem para aquele jogador ou para aquele outro. Irmão, tu pode falar o que tu quiser do trabalho de Carpini, do grupo de jogadores do Fortaleza, do trabalho de Pedro Martins, mas tu não pode contestar os resultados. O Fortaleza foi campeão cearense, tá na semifinal da Copa do Nordeste, é o terceiro colocado da Série B e tá nas oitavas de final da Copa do Brasil, colocando mais 3 milhões de reais no bolso. Aproximadamente ao todo, 10 milhões de reais apenas na Copa do Brasil, tá? E assim, Carpini chegou à marca de mais de 30 jogos e tem apenas 2 derrotas. Mais uma vez, eu nem acho que o Fortaleza ele joga a bola para ter números tão espetaculares assim. Mas, irmão, tá aí, os fatos são esses, tu não pode contestar. O Fortaleza, jogo após jogo, vem conquistando os objetivos da temporada, vem conquistando os resultados e avançou hoje na Copa do Brasil contra o CRB. E avançou merecidamente, hein? Eu achei que o Fortaleza tomaria um bombardeio maior do CRB. Eu achei que o Fortaleza hoje ficaria muito retrancado o tempo todo, tomando pressão, apavoro. E é Vinícius Silvestre tentando salvar, é gol perdido do CRB, é bola na trave. Não. Isso não aconteceu em quase momento nenhum do jogo. Sim, o Fortaleza jogou recuado, jogou retrancado, lógico. É o estilo de jogo de Carpini, para jogar em transição. Mas conseguiu marcar muito bem, durante 80, 90% do tempo. Conseguiu fazer bem as jogadas de transição, a conexão dos volantes com os laterais, pela esquerda, pela direita, com os meias até chegar no ataque. Criou uma chance clara que foi no pênalti perdido por Miritello. Teve mais finalizações do que o CRB e administrou muito bem o placar e a classificação durante boa parte da partida. Se vocês pararem para analisar o que foi o jogo, o CRB chegava com cruzamentos ao léu na grande área, finalizações de fora da grande área e só, pô. E uma cobrança de falta ali ou outro, um chuveiro na grande área, é só isso. O Fortaleza conseguiu preencher muito bem o meio-campo, neutralizou a jogada de Danielzinho. Quando o Christopher entrou, ele deu um pouquinho mais de calor. E olha que Christopher entrou claramente sem ritmo de jogo, claramente, porra, ele tava no sacrifício, irmão. Eu tenho certeza que no planejamento de Barroca hoje, Christopher só poderia jogar 20 minutos, no máximo. Só que ele entrou faltando 30, 40, 45 minutos pro jogo terminar. Por quê? Porque foi pro desespero. Por quê? Porque ele é um cara que poderia tirar um coelho da cartola. E ele é que constrói a principal jogada do CRB com a bola rolando. Ele induz o movimento de Dada Belmonte, cara. Ele é muito bom jogador. Ele induz ali na ponta esquerda o movimento de Dada Belmonte. Dada passa e Dada só passou porque o movimento, o gesto corporal de Christopher foi: passa, Dada, que eu vou soltar o passe. E ele solta o passe com maestria. Dada chega no fundo, na grande área, cruza e Douglas Baggio perde um gol na pequena área. Porra, finalizou ali a bola mascada, a bola foi parar quase que na bandeirinha de escanteio. Então, assim, a principal chance clara que o CRB produziu foi na origem construída por Christopher. E só. De resto, é um bumba meu boi, é uma cabeçada de Mikael, é um chute de fora da grande área e é só isso. O Fortaleza conseguiu neutralizar muito, mas muito bem as jogadas do CRB durante boa parte do jogo, tá? E sim, o CRB teve mais posse de bola, óbvio, atrás do placar, tinha que vencer o jogo de todo jeito. Finalizou 15 vezes, o Fortaleza 17. Uma chance clara para cada uma das duas equipes. Perfeito. Mais ou menos por aí, tá? E o Fortaleza, assim, quando finalizou muito bem, meteu muito perigo. O goleiro do CRB, Vitor Caetano, teve que fazer pelo menos umas 2, 3 defesaças. E foi o melhor em campo hoje, viu, Vitor Caetano. Porque se não fosse ele, talvez o Fortaleza venceria o jogo. E lógico, se não fosse o pênalti bizarro, muito mal batido de Miritello, tá? O Fortaleza teve 8 escanteios contra 3 do CRB. Cara, mais finalizações, um equilíbrio em chances claras também. Cara, um jogo bem de manual para quem quis segurar um 0-0 e se desse ali em transição, explorar as jogadas em contragolpe, tentar fazer um gol e de fato cravar a classificação sem correr risco das penalidades. E foi um jogo bem de manual mesmo do Fortaleza, tá? Que foi com... Vamos trazer aqui as escalações. Foi com Vinícius Silvestre no gol e aí foi com aquele paredão de 5 lá atrás, né? Maurício Mucuri na lateral esquerda, Lucas Gazal, Luan Freitas, que jogou como uma espécie de líbero, né? Se vocês pararem para analisar, Luan Freitas ele jogou muito saltando, fazendo uma espécie de função de primeiro volante. Em vários momentos ele fez isso, tirando o conforto de Danielzinho, que tentava circular muito no entrelinhas, mas Luan Freitas saía muito daqueles 3 zagueiros para fazer até uma espécie de primeiro volante. Em vários momentos isso aconteceu durante a partida, tá? Bom,
Brit na zaga pela direita, Mailton pela lateral direita. A primeira chegada da partida, do jogo, foi num chute de muito longe de Mailton, que Vitor Caetano fez uma ótima defesa. Aí na volância, Rodrigo Santos e Pierre. Na ponta, Luiz Fernando. Pochettino ficava como uma espécie de terceiro volante. Ele voltou muito para recompor ali o trio de meio campo, para marcar o tempo todo. Não foi um jogador preguiçoso. Ele jogou muito mais sem bola do que com a posse, até porque ele pouco tocou na bola, pouco ele teve espaço de produzir, e até porque era um jogo muito de transição do Fortaleza. Então, o Pochettino teria uma função muito mais de marcar do que de criar chances claras. E ele conseguiu cumprir o papel dele na marcação, na maior parte do tempo, ou pelo menos de preenchimento de espaços, vai. E Militello meio que isolado lá o tempo todo, pouco fez, pouco criou, pouco finalizou, e quando teve o pênalti para fazer o gol, desperdiçou a grande chance do Fortaleza para fazer o 2-0 e liquidar a parada na reta final do segundo tempo, tá? Bom, o CRB foi com o Vitor Caetano, Diogo Hereda, aí você tem Henry, Fábio Alemão e Lucas Lovar, Patrick de Luca, Pedro Castro e Danielzinho, Dada Belmonte, Mikael e Thiaguinho. Cara, eu vou fazer, lógico, a análise pré-jogo de Sport e CRB, Sport Fortaleza também. Pra mim, esse jogo do Fortaleza contra o CRB, ele passa um recado pro Sport. Sport, não perca o primeiro jogo no Castelão não, tá? Porque se tu perder, teu risco de ser eliminado é altíssimo. E eu já falei isso aqui há um tempo. Hoje foi mais um jogo pra corroborar isso. Lógico, cada jogo é uma história. O Sport tem um elenco melhor do que o CRB. Tem mais peças que podem tirar o coelho da cartola, lógico. Mas esse time do Fortaleza, a temporada quase que toda, ele é talhado pra jogar dessa forma. Dando a bola para o adversário, recuado lá atrás com 40% de posse de bola, 42% de posse de bola e tentando explorar jogadas em transição. Botando o Ferrolho com a linha de 5 quando tivessem a posse na marcação, 2, 3 volantes ali preenchendo o meio campo e, velho, você vai ter que tirar um coelho da cartola num drible, na jogada de movimentação, num passe ali, quebrando linhas. Tu vai ter que exigir muito dos teus pontas para tirar um coelho da cartola contra esse Fortaleza que vem retrancadão, com 2 ônibus lá atrás para fechar tudo e que normalmente isso acaba funcionando, né? Fortaleza mais uma vez termina o jogo sem sofrer nenhum gol. Contra o Avaí foi assim, mas ali dependeu muito mais da sorte do que do juízo. Contra o Operário foi assim, hoje foi assim contra o CRB. Então assim, velho, o Fortaleza ele já tá muito bem adaptado a jogar dessa forma, tá? Bom, sobre o CRB, o Sport vai enfrentar o CRB no próximo final de semana. E assim, Mikael muito pesadão, hein, gente? Muito pesadão durante boa parte da partida. Assim, muito lento nas movimentações. Lucas Gasal, Luan Freitas, Brits meio que comeu ele de coco na maior parte do tempo. E quando ele conseguia uma movimentação ali, uma jogada ou outra, ele finalizava a bola para fora sem muito perigo. Então, Mikael hoje fez um péssimo jogo, tá? De um modo geral, não foi bem não. E os últimos jogos de Mikael que eu vi foi mais ou menos por aí, assim. Um jogador, de certo modo, um pouco presa fácil para marcação, quando a marcação tem um pouco de velocidade a mais do que ele, que não é preciso muita coisa também, né? Bom, 0-0 acho que não traduz muito o que foi o jogo, porque se fosse traduzir seria 1-1, ou talvez o Fortaleza merecesse até mais vencer o jogo do que foi a partida do CRB, talvez um 2-1 Fortaleza ou 1-1. Mas de modo geral um empate em si e a classificação do Fortaleza no tempo normal tá justíssima, tá? Bom, Fortaleza avança, mais 3 milhões de reais no bolso e agora vai para as oitavas de final. E aí, nas oitavas de final, é um papo pra depois, tá? Tem até a própria estatística, né, velho? O Fortaleza, ele vem fazendo boas campanhas de Copa do Brasil. Não ganhou nada ainda e vai ser muito difícil. Esse ano não vai ganhar também, lógico. Mas é um retrospecto interessante. O Fortaleza chega às oitavas de final da Copa do Brasil pela 5ª vez na década. Só que assim, estamos ainda em 2026. Tem 27, 28, 29 e 30, basicamente. Então assim, aliás, até 29 seria no caso, né? Seria até 29, basicamente. Então, assim, o único ano que o Fortaleza não chegou nas nas oitavas de final, foi, ó, 20 passou, 21 passou, 22 passou, 23 e agora 26. Foi basicamente em 24 e em 25. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 7, basicamente, viu? Em 5 temporadas de 7 que disputou, chegou nas oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, classificação merecidíssima e agora vai jogar a Série B. O CRB pega quem? O CRB enfrenta o Sport na Ilha do Retiro e o Fortaleza. Tenho que até checar aqui, viu, gente? O Fortaleza na Série B pega o Ceará, né? Pega o Ceará. Ceará que acabou de ser eliminado na Copa do Brasil
pro Atlético Mineiro ontem naquela vergonha, naquela chacota, né? Só para finalizar aqui que eu queria dar um destaque a isso. Vai ter live pós-jogo daqui a pouco, daqui a 1 hora no canal. Mas só para dar um destaque sobre isso. Quando o Christopher entra, faltando 30, 40 minutos para terminar o jogo, e ele começa a doutrinar um pouco no meio-campo, o que é que Carpini fez de imediato? Ele coloca Lucas Sacha, coloca Rian, preenche ainda mais o meio-campo, coloca mais fôlego e que acabou funcionando. O Christopher depois no finalzinho acabou caindo de produção porque o encaixe na marcação foi muito bem sucedido. Bom, ele colocou Rodriguinho, tirou Luiz Fernando porque saiu lesionado, colocou o Wellington, tirou o Pochettino para jogar mais em transição com velocidade. Enfim, foi um jogo bem correto do Fortaleza para um time que queria administrar a classificação e o 2-1 no agregado, né? Aquele abraço, estamos de volta mais tarde em vídeo. Valeu, gente!